conhecer agora então os números de produção, produtividade e área plantada nas principais áreas aí de cultivo de milho no país. Eu converso agora com André Sebastiani, que da Agroconsult, né, e também coordenador do Rally da Safra. Muito bem-vindo, André. Olá, Simone, satisfação falar contigo e poder aqui ter a oportunidade de compartilhar um pouco do levantamento que a gente realizou no Rally da Safra. O prazer é todo nosso, viu, André? Observados então pelo Rally, fala pra gente aí esse panorama, né, das propriedades que cultivam o milho segundo a safra. Muito bem, depois de mais de 115 dias rodando as lavouras, mais de 80 mil quilômetros, 1.800 lavouras amostradas, nós estamos encerrando o Rally da Safra e encerrando aqui com o levantamento do milho segundo a safra. Nós estivemos no campo aí visitando as principais regiões produtoras, entender o que está acontecendo em cada uma das regiões. E a gente acabou de fazer uma divulgação aí, uma estimativa da segunda safra de milho de 100,5 milhões de toneladas. Seria aí o segundo ano que a gente vai produzir acima de 100 milhões de toneladas no milho segunda safra. E uma safra, né, Simone, a gente tem falado muito sobre isso, que foi marcada por irregularidades, não só na safra de soja, mas também agora na safra de milho. E eu traria aqui dois destaques positivos e outros dois destaques negativos. Positivo é quando a gente olha para o Mato Grosso e também para o estado de Goiás, dois estados que vão produzir boas safras. Mato Grosso muito próximo do seu recorde, com 118,2 sacos por hectare, e o Goiás de fato batendo um recorde de produtividade. A gente está estimando aqui uma safra em 119,4 sacos por hectare. Então, dois estados aí que tiveram uma condição de plantio favorável e um desenvolvimento do clima bom nessas regiões. E o contraste, Simone, a gente faz com o estado do Paraná. Vocês mesmos trouxeram aí os dados do DERAL com bastante irregularidade, mas o que mais chama atenção são as produtividades baixas do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul deve ter redução em torno de 25% da sua produtividade, vai produzir algo em torno de 72 sacos, um estado que foi muito marcado pela irregularidade climática. Aos longos meses de março, abril, clima muito seco, e isso tirou muita produtividade. Então a gente deixa de colher uma safra maior por conta desses problemas, mas ainda assim, quando a gente pensa em 100,5 milhões de toneladas, é uma safra ainda bastante volumosa que a gente tem para esse ano. Uma safra com muito volume, né, que você falou, né, essa queda diária não foi muito acentuada. Então, havia uma expectativa que a queda diária fosse algo em torno de 20%. Muito se falou isso daí, se aventou essa possibilidade. E, de fato, o cenário econômico do final do ano passado era muito ruim. Eram preços ainda baixos do milho, o custo de produção bastante elevado. Mas dois fatores acabaram influenciando para que a queda diária não fosse tão grande. Nós estamos fechando aqui com 16,7 milhões de hectares, é uma queda aí de 5% em relação à safra passada. E, basicamente, o que aconteceu foi uma melhora no cenário econômico, né, principalmente do lado do custo. O preço de semente caiu bastante no final do ano, que fez que o produtor decidisse plantar uma área maior, mas o mais importante foi o bom calendário de implantação que a gente teve para as lavouras de milho. Não sei se se lembram, mas a gente teve um encurtamento do ciclo da soja. Algumas regiões encurtou o ciclo 15 dias, e esse encurtamento abriu uma janela muito mais favorável para o plantio do milho, e daí o produtor resolveu plantar. Então a queda diária existe, né, 5%, mas ela não é tão grande quanto se aventava no segundo semestre do ano passado. É porque os produtores, a gente até falou aqui, né, André, em relação à soja, né, acabaram plantando, replantando mais, plantaram mais cedo aí o milho, né? De fato, o milho, quando a gente olha para o calendário de plantio dos quatro principais estados, né, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, foi a melhor janela de implantação desde a safra 18-19. Então isso, sem dúvida alguma, já garante aí uma condição mais favorável para o desenvolvimento dessa lavoura. Não foi o caso do Paraná, como a gente mostrou aí nessa matéria que vocês mostraram, e também não foi o caso do Mato Grosso do Sul. Mas tem que lembrar que desses 16,7 milhões de hectares, a gente está falando de algo em torno de 7 milhões que é no Mato Grosso. Então o estado tem uma representatividade muito grande, né? E a gente teve uma condição climática favorável, principalmente quando a gente olha para o médio norte do Mato Grosso, onde a gente teve aí o fator peso do grão muito favorável nesse ano, garantindo aí uma boa produção.
Nesses 115 dias aí, né, do rally, assim, voltando a falar que você tocou nesse assunto, o peso e condições fitossanitárias das lavouras. Fala pra gente. Então, milho, destaque desse ano foi cigarrinha, que a gente já conhece, todo ano tem uma pressão muito grande de cigarrinha, mas eu colocaria como destaque grande presença de percevejo. E isso acabou impactando quando a gente faz uma medição no campo, que é muito importante, que é a medição do número de espigas viáveis. E em função dessa presença de percevejo muito forte, né, que vem da soja, né, e acaba migrando para o milho, o percentual de espigas viáveis reduziu. Então a gente tem no campo dois fatores que pesam contra e um fator que pesa a favor. Os dois contras é a população de planta, que teve uma redução, seja por conta de enfesamento, seja por conta de uma redução de investimento, e teve também uma redução do número de espigas viáveis. Mas tem um fator positivo, que é o peso de grão, principalmente. Perdemos o sinal, mas acho que já voltou. Voltou. André, pode dar continuidade. Foi rapidinho esse intervalinho aí. Não, do então peso. eu estava comentando que são dois fatores negativos, população de planta mais baixa, mesma coisa, número de espigas viáveis, mas tem um fator muito positivo que é peso de grão, que a gente viu o médio norte do Mato Grosso, sudoeste de Goiás, com números melhores que no ano passado. André, então, em relação a esses mais de 100 milhões aí de toneladas, né, essa previsão estimativa, volume traz desafios aí quando a gente fala de escoamento? Sem dúvida, a gente está falando de uma safra grande, né? Se a gente juntar a segunda safra de milho com a safra verão, a primeira safra, nós estamos falando de uma produção de 126,5 milhões de toneladas. É um volume bem expressivo e ele traz desafios quando a gente pensa no escoamento dessa produção, quando a gente pensa no consumo dela. Eu acho que o ponto positivo é que o consumo brasileiro tem crescido, seja por conta da boa relação de troca que existe entre milho e carnes, né? O setor de exportação de carnes teve um desempenho fantástico no passado, está desempenhando muito bem esse ano também, e o consumo interno cresce por conta do consumo para ração. E um outro fator positivo é o próprio uso de milho para etanol. Já são 16,6 milhões de toneladas de milho que a gente usa para produzir etanol. E isso é muito positivo porque eleva o nosso consumo interno. Mas mesmo assim, né, se a gente pensar 85 milhões de consumo contra 126 de produção, a gente sobra muito milho ainda para ser exportado. E esse é um ano que as exportações têm andado devagar. Até agora a gente não performou muito bem as nossas exportações, claro que ela fica mais concentrada no segundo semestre, mas tem um desafio muito grande para que a gente consiga colocar todo esse volume aí no mercado, que a gente consiga armazenar todo esse volume. Então, vamos ter aí, acho que um segundo semestre bastante agitado. Queria que você falasse, André, para a gente em relação aos resultados aí obtidos pela safra, né, pelo Rally da Safra, Maranhão, Piauí, Tocantins e Minas Gerais. Tudo bem, eu falei pouco desses estados, porque diante do cômputo geral eles não são tão representativos, mas se a gente pegar estados do Norte, Nordeste, foram estados que implementaram as lavouras mais tardiamente. E daí, de fato, essas são regiões aí que tiveram reduções maiores em termos de área. Você pega o próprio Maranhão, Piauí, tem quase 20% de redução de área. Mas, no final das contas, o clima ainda acabou colaborando, principalmente quando a gente olha para Tocantins, por exemplo, que vai ter produtividades em torno de 90 sacos, Maranhão em torno de 87 sacos, ainda é uma produtividade boa. E o mesmo a gente pode falar do estado de Minas Gerais, que também planta tarde, né? Uma lavoura mais tardia de implantação, mas teve chuvas ao longo do mês de abril, que foi muito bom. Então, até o próprio estado de Minas Gerais, nós estamos falando de produtividades em torno de 90,6 sacos por hectare. Eu acho que o destaque negativo que eu poderia trazer também aqui desses estados menos importantes fica por conta de São Paulo. São Paulo teve a menor produtividade de soja e tem agora a menor produtividade também do milho segunda safra. Estamos falando de 66,8, olha só, 66,8. É uma produtividade muito baixa, a condição climática foi extrema no sul de São Paulo e está gerando esse prejuízo, né? Isso, sem dúvida alguma, traz consequências econômicas para o estado, da mesma forma como está vivendo o Mato Grosso do Sul. Verdade. André, então, o Rally da Safra, né, 21ª edição. Fala pra gente aí a próxima, quando é que vai acontecer? Pois é, a gente mal está acabando essa edição e já estamos pensando na próxima também.
A gente começa a organizar essa próxima edição agora, mas de fato vamos para o campo a partir de janeiro. Mas logo a gente já começa a apresentar aqui algumas perspectivas para vocês, seja em relação à área plantada para essa próxima safra. Nos últimos 5 anos, a gente viu, por exemplo, a área soja Brasil crescer 10 milhões de hectares. Todo ano tinha lá 1,5 milhão, quase 2 milhões de hectares de incremento em área. E agora é um momento diferente, é um momento de preços em baixa, de margens muito apertadas, e a gente pode dizer que esse crescimento, esse grande crescimento da agricultura, né, esse ritmo de crescimento muito forte, vai desacelerar. Então a gente, eu acho que vai entrar numa safra 24-25 com taxas de crescimento diária muito próximo de zero. Isso é um grande desafio. Tá certo, André De Bastiani, que é coordenador do Rally da Safra. Muito obrigada pelas informações hoje aqui com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade, né, para a gente voltar a falar em janeiro do ano que vem, mas desse novo antes. Rally ou até antes, né, para a gente falar aí das condições das lavouras no Brasil dessa próxima safra, viu, André? Agradeço a oportunidade e desejo a todos aí um bom final de colheita. Tá bom.